tô aqui pra falar sobre o livro Na Natureza Selvagem, escrito pelo Jon Krakauer, e também sobre o filme de mesmo nome, que foi baseado, no livro, dirigido por Sean Penn. E me desculpem se eu falei algum nome, sobrenome errado, mas é que tem probleminha com nome e sobrenome, gente. Desculpa, sério. O livro é baseado na história real do Chris McCandless, que é um jovem que, depois de terminar a faculdade, doou os 24 mil dólares que ele tinha na poupança para uma instituição de caridade, queimou o restante de dinheiro que ele tinha. Como ele estava cansado, dessas mentiras e um monte de coisa aí que aconteceu na vida dele, ele largou tudo para viver uma aventura solitária rumo ao Alasca. Para ele chegar até o Alasca, ele pegou carona com várias pessoas, e essas pessoas, querendo ou não, acabaram entrando na vida dele e fazendo alguma diferença de certa forma. Quando o Chris começou essa viagem toda, ele adotou o nome de Alexander Supertramp, e a gente tem acesso às viagens e tal de acordo com diários que ele escrevia e fotografias que ele tirava. Em agosto de 1992, o nosso jovem andarilho rumo ao Alasca foi encontrado morto no Alasca em um ônibus que servia muito de abrigo para caçadores e tal. E, enfim, gente, a história no livro já começa você sabendo que ele foi encontrado morto. O autor do livro, Jon Krakauer, ele não se contentou só com saber, o cara tá morto ali, porque ele acabou se identificando um pouco com o Chris. E ele até, no livro, ele descreveu mesmo um pedacinho, de um episódio da vida dele, e depois fez uma pequena comparação, uma conexão entre ele e o Chris. O primeiro contato com o autor, Jon Krakauer, com o Chris McCandless, foi porque o autor escreveu um artigo para a revista Outside, e foi lá que ele conheceu tudo isso, e ele resolveu pesquisar e entender um pouco melhor, por que um jovem que sempre foi muito inteligente, largou toda essa vida que ele tinha pra ir até o Alasca, e por que ele acabou morrendo lá, sendo que ele já tinha conseguido, andar tanto e por tantos lugares, passar por tantas coisas. Logo ali no início do livro a gente tem o autor dizendo que ele vai deixar aberto pro leitor criar opinião sobre aquele jovem. Porque depois do artigo que ele escreveu, muita gente veio dizendo que ele era só mais um cara que cometeu a estupidez de ir até lá, sem muito preparo e não sei mais o que quantos que já morreram assim e tal. Assim como também teve muita gente que viu que o cara, teve coragem de fazer alguma coisa. A narrativa desse livro vai ser através, então, dos diários e das anotações que o Chris fazia durante as viagens e tal. Mas o autor foi atrás tanto das pessoas que ajudaram ele com carona e coisas do tipo, e deram às vezes até abrigo e emprego, inclusive, como ele também pegou informações de familiares. Então você tem, pontos de vista diferentes, tanto dos familiares que estavam agoniados esperando ele, tanto das pessoas que ajudaram ele. E todas elas sempre falavam que ele era um cara educado, que elas não entendiam exatamente por que ele estava na rua. Várias das citações que a gente encontra nesse livro também são de livros de autores que o Chris McCandless, cultuava, mais ou menos. Que foi também um dos motivos dele ter o estilo de vida do jeito que ele tem, sabe? Aos poucos você vai conhecendo um pouquinho mais sobre ele e vai vendo que desde a infância dele, ele tinha um certo problema com a autoridade e tinha um problema com fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse, sabe? Ele era diferente mesmo. E foi isso que motivou ele a sair, dessa rotina toda que ele levava pra fazer uma coisa diferente, viver na natureza selvagem, porque era o que ele queria, sabe? Ele não queria mais, ele estava cansado de todas essas coisas rotineiras da vida e de todas essas ordens, enfim, todos esses problemas sociais que a gente enfrenta diariamente. Outra coisa que a gente tem acesso no livro são as cartas que ele enviou para as pessoas que deram carona pra ele, ofereceram abrigo e tal, que foram um pouquinho mais marcantes. E tem uma carta aqui que acho que foi uma das que mais me marcou, e acho que marcou todo mundo, pelo menos é o que eu acho. O nome da pessoa que tem aqui no livro não é o nome verdadeiro dela, porque ela não quis, que o nome dela fosse exposto, mas a carta é bonita, ela tem quase, 2 páginas. Tem 2 páginas. Eu vou ler aqui um trechinho, então, pra vocês. Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes. Acho que você deveria realmente promover uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a fazer corajosamente coisas que talvez nunca tenha pensado, ou que fosse hesitante demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa de mudar a sua situação porque está condicionada a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo. Tudo isso que parece dar paz de espírito, mas na realidade nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do que o homem em um futuro seguro. A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem dos nossos encontros com novas experiências. E, portanto, não há alegria maior que ter um horizonte sempre cambiante, cada dia com um novo e diferente sol. Se você quer mais na sua vida, Ron,
Deve abandonar sua tendência à segurança monótona e adotar um estilo de vida confuso, que de início vai parecer maluco para você, mas depois que se acostumar a tal vida, terá seu sentido pleno e sua beleza incrível. Em resumo, Ron, sai de Salton Sea e caia na estrada. Garanto que ficará muito contente em fazer isso. Mas temo que ignore meu conselho. Você acha que sou teimoso, mas você ainda é mais teimoso do que eu. E a carta continua com esse conselho do Alex, né, do Chris, enfim, do Alex, pra esse senhor que ajudou ele. E eu acho que essa é a parte mais, não sei, gente, é uma parte bem bonita da história dele. O cara realmente fez isso que ele falou, saiu da cidade e tal. E depois que ele descobriu da morte do Chris, ele ficou muito mal, ele se sentiu muito mal. Ele perdeu a mulher e o filho dele há um tempo, e aí quando ele encontrou o Alex, ele ficou feliz, porque ele se sentiu, sabe, como se ele tivesse um filho novamente, quase como se fosse isso. Então, quando ele viu que o Alex tinha morrido, ele ficou bem mal. Mas é isso que a gente tem, gente. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Chris McCandless desde quando ele deixou a cidade dele depois de terminar a faculdade até a sua morte. Só que o livro ele não segue nenhuma ordem cronológica. Só que de modo algum fica confuso. Eu acho que esse é realmente o diferencial do livro. Talvez por isso que a escrita ficou tão boa. Porque, gente, no começo eu fiquei com o pé atrás de pensar, pô, eu vou ler um livro de não ficção baseado num cara lá que tá, ele morreu no Alasca, e daí? Só que depois, lendo o livro, eu vi que a escrita, tipo, é muito boa mesmo, gente. Sério, eu gostei muito da escrita porque ela não deixou o treco chato. E eu pensei que alguma hora ia ficar chato, que eu já estaria de saco cheio de ouvir a história do cara, mas não. E essa parte de não ser cronológica, eu, como sou uma pessoa às vezes lenta pras coisas, achei que ia ficar perdida, mas não fiquei. Tudo se encaixa perfeitamente. Então eu acho que ficou legal a maneira como foi escrita. A única coisa que eu não gostei nesse livro foi a parte que o autor coloca um pouco da vida dele pra fazer aquela pequena conexão entre ele e o Chris McCandless. Gente, foi muito chato porque ele ficou 2 capítulos inteiros lá falando e aquilo, sabe, tirou toda a minha alegria de ler o livro, digamos assim. Depois, claro, eu continuei, mas, gente, tava difícil, tava dando sono, porque, não sei, gente, eu não curti, tipo, ele colocando o exemplo da vida dele, mas ele poderia, tipo, colocar, tá? Porque o livro é dele, ele coloca o que ele quiser. Mas ele colocou, tipo, 2 capítulos, se eu não me engano, só falando sobre... Então foi por isso que ele não ganhou 5 estrelas, só por causa desse meu problema aí que eu não curti essa parte. Mas é um livro muito bom e fica a recomendação pra vocês. Já no filme como adaptação, eu posso dizer que ele foi um filme bom. Ele teve alterações, só que no livro, como a gente sempre tem alguém conduzindo a história, e no filme a gente não tem isso, né, são os próprios fatos e acontecimentos que vão conduzindo a história, algumas coisas ficaram bem diferentes. Uma delas é a causa da morte do Chris no final, né, porque ali no livro o Jon Krakauer deixa claro que muita gente, tipo, tinha praticamente certeza que foi de um jeito lá. Tinha uma planta e outra praticamente igual, só que uma delas era venenosa e outra não. Todo mundo pensou que ele só tinha se confundido com comida venenosa. Só que o Jon Krakauer foi, tipo, mais além e descobriu que a semente da planta que não era venenosa, na verdade, era meio que venenosa. Enfim, gente, eu não vou saber explicar porque eu não entendi planta, não entendo essas coisas. Mas no livro, tipo, tem bem explicadinho mesmo. Mas eu entendi por que não aconteceu isso no filme, porque senão ia ficar meio que a cena dele morrendo de um jeito, daí ia aparecer escrito assim, ou, e ele morrendo de outro jeito. Não ia ficar legal. Outra coisa que a gente tem bem diferente no livro e no filme é o fato das cartas que o Chris escrevia. A gente tem acesso só a algumas no filme, se eu não me engano, que vão, tipo, aparecendo escritas na tela e tal. Achei bem interessante isso também, esse modo como elas foram expostas. Mas aquela carta ali que eu li o trecho pra vocês, que foi a carta mais, sabe, a melhor coisa, assim, a coisa mais bonita mesmo que aconteceu, não teve no filme, mas também não senti tanta falta disso, porque senão o filme se estenderia muito mais tempo, eu acredito. A única coisa que eu realmente posso dizer que senti falta, tipo, bastante falta mesmo, foram das fotografias, porque ali no livro a gente sabe que a gente só consegue entender exatamente o que aconteceu através do diário que ele escrevia e também das fotografias. Só que no filme não tem essas fotografias todas, eu acho que isso era uma coisa que realmente faria uma pequena diferença, sabe? Mas enfim, tá ok, gente. Eu gostei do filme também e eu acho que o filme é mais triste do que o livro. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que o filme é mais triste do que o livro. Ele me emocionou mais do que o próprio livro. Então fica também a recomendação de um filme pra vocês. Ah, e lembrando que o filme tem 2 horas e meia. Só que o filme, tipo, o tempo passa muito rápido você assistindo aquele filme, parece que tem bem menos. Sério, eu tenho muita preguiça de assistir filme que tem mais de 2 horas. Não sei por que eu tenho esse problema, mas eu tenho. Mas esse filme passou tão rápido que não pareceram 2 horas e meia. Então, fica a dica. A minha conclusão, digamos assim, que eu cheguei, né? Eu sei que eu não sou, tipo, ninguém demais pra ter alguma opinião formada sobre um Chris McCandless, né? Tipo, um jovem
que foi pro Alasca, né? Tipo, meio que ninguém se importa, enfim. Mas a opinião que eu tive depois, né, de ler o livro, e também de ver o filme, porque o filme você se envolve um pouco mais, foi de que o cara teve coragem, gente, sério. Porque quantas pessoas, eu falo pra mim mesma, quantas pessoas não têm vontade, tipo, de largar toda essa rotina chata que a gente vive de escola, emprego, qualquer coisa do tipo, pra viajar? Sério, quantas vezes você já teve vontade de fazer isso? Eu falo pra mim que eu já tive vontade. Não tô falando que eu tenho vontade de ir pra Alasca. Se bem que no Alasca não tá esse calor insuportável, então seria bem legal ficar no frio agora. Mas enfim. Mas sério, eu acho que todo mundo já teve vontade pelo menos uma vez na vida de fugir da rotina e de todos os problemas, de todas as mentiras, de todas as coisas desse mundo que a gente vive, só pra poder ficar em paz consigo mesmo, sabe? E foi isso que ele buscou viver a vida de uma maneira que fosse melhor pra ele, porque ele tava cansado de todas as mentiras, rotinas e obrigações e coisas do tipo que ele vivia antes. Muita gente enxergou o ato como um egoísmo, principalmente porque com os pais ele tinha alguns problemas, mas com a irmã dele, ele era tão ligado à irmã dele e ele deixou, tipo, ela, sabe, sem respostas. Só que eu acho que é uma consequência, porque ele não tinha uma boa relação com os pais, então a culpa é dos pais, boa parte da culpa é dos pais, sabe? Porque se você tem uma relação boa em casa, você não vai simplesmente largar tudo. E uma coisa interessante que tem ali no livro também é que o autor disse que poucos, né, se é que alguém, teria coragem de fazer metade do que o Chris fez. Ou fez alguma vez na vida, né, metade do que ele fez. Porque, gente, teve só a coragem de fazer algo que a gente sempre quer fazer. Então é assim, mais ou menos, como eu analiso um pouquinho da história dele. Como eu falei, eu não sou ninguém aí pra, tipo, criar uma opinião super bem formada sobre ele. Mas eu acho que, sabe, depois de ler o livro, ver o filme, pensar, eu cheguei a essa conclusão. Que ele realmente foi um cara de coragem. E foi uma, sabe, foi uma pequena coisa ali que aconteceu que ele infelizmente morreu. Outros que falam, mas ele deixou a irmã abandonada, ele nunca mais vai voltar. Gente, ele tentou voltar. Teve aquela hora que ele foi voltar, que ele, tipo, se decidiu, enfim, vou voltar. E ele foi atravessar o rio e simplesmente não tinha como atravessar e ele acabou voltando e aí que acabou acontecendo aquilo. E gente, então ele tentou voltar, ele tinha planos pra voltar, simplesmente não deu, foi algo que aconteceu. Bom, enfim, gente, no livro eu fiz algumas marcações, tem muitas frases aqui interessantes, como eu falei que ele traz trechos de outros livros que também são bem interessantes, principalmente de livros que o Chris lia, então eu achei o livro muito bom mesmo, uma qualidade boa, porque vem com bastante conteúdo, sabe? Conteúdo muito bom. Eu falei, né? Eu dei 4 estrelas por causa daquela parte ali que eu acho que quebrou totalmente a narrativa, que tava bem interessante, ficou um negócio meio maçante, daí que voltou a ficar interessante. Então foi só por isso que eu dei 4 estrelas. E pro filme eu acabei dando 4 estrelas e meia, porque eu não sei exatamente por que eu dei 4 estrelas e meia. Eu só não achei que foi tipo um filme, meu Deus, perfeito do universo. Fica a indicação do livro e do filme. Os dois são ótimos. Eu achei o filme um pouco mais triste do que o livro. Mas se você achou interessante a história e quer um pouquinho mais, né, quer entender um pouquinho mais sobre esse jovem, é só assistir e ler, porque você vai gostar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, adiciona aos favoritos se você gostou muito. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro e qual a sua opinião final sobre a história toda dele. Se você achou que ele era só um cara egoísta ou se você achou que ele era um cara com coragem. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E enfim, até o próximo vídeo.